Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, o Senhor, toda a honra, glória e louvor, porque somente Ele é digno de louvor. A respeito de algo que pouco se fala nas igrejas, não estou aqui criticando a igreja, mas é um assunto que devia ser muito falado e que nós deixamos passar, que é o assunto sobre o pecado, e também assunto sobre sexo, deveria ser mais conversado na igreja, para preparar os nossos jovens, e também assunto sobre criação e evolução. São assuntos que não deveria faltar na igreja. E existe um trecho na Bíblia que ele fala a respeito de algo que tem mexido com muita gente. São pessoas que vivem no pecado de vício e elas não conseguem deixar o pecado. Aí eu pergunto, é possível um viciado, vou usar aqui um exemplo para viciado, um viciado em drogas, é possível um viciado em drogas ser salvo mesmo usando drogas? Vou conversar aqui o mais rápido possível a respeito disso. Vamos ler aqui em Romanos, deixa eu pegar aqui. Em Romanos, no capítulo 7, no versículo 19, eu acredito que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Pode ser que não, mas eu creio que sim. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Vamos dizer que seja Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Sendo Paulo, como eu creio que foi ele escreveu essa carta já encarcerado. Por quê? Porque todas as cartas de Paulo às igrejas estão inseridas na Bíblia Sagrada, todas elas por escrito, quando Paulo estava em prisão. Eu creio que Paulo, nas suas viagens, principalmente em viagem de navio, ele deve ter escrito muitas coisas, talvez até mesmo essas cartas, mas elas só foram enviadas quando ele estava em prisão. Então, o argumento que se dá aqui não é um argumento de um pecador, de uma pessoa que não conhece Deus. Existe o pecador e o pecador. O pecador é todo aquele que conhece o pecado e se arrepende. Ele é pecador diante de Deus. Esse é o remido. E existe o pecador que, mesmo reconhecendo ou não reconhecendo, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de Jesus Cristo. Às vezes não crê, às vezes não quer, às vezes não tem força, que é o caso que eu estou falando aqui agora. Então, essa pessoa que escreveu isso é uma pessoa que tinha conhecimento de Deus, que tinha até uma comunhão com Deus, mas ele tinha uma coisa que ele não conseguia deixar. Era algo que ele não queria fazer. E ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. O mal não pode ser outra coisa, a não ser o pecado. Eu não sei qual era o pecado dele, mas ele não conseguia deixar. E existem muitas pessoas no mundo, principalmente nas drogas, na bebida, até mesmo vício de pornografia, e que não conseguem deixar o vício, e por não conseguir deixar o vício, elas também acabam deixando o Evangelho. Por quê? Porque acham que, enquanto não deixar o pecado totalmente, essa pessoa não será salva. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, mas existem pessoas que não conseguem. Elas não têm força para deixar. O vício é maior do que ela.
E como é que ficam essas pessoas? Vão para o inferno por não conseguirem? Existe possibilidade de ser salvo, mesmo usando drogas ou em outros vícios? A realidade é que existe, sim. Existe. Mas é muito difícil. É bem difícil e bem complicado também. Por quê? Porque se uma pessoa usando droga ou não usando droga, achar ou determinar que tem um tal do determinismo, que as pessoas determinam e acham que acontece, então ela achar que ela é salva somente porque ela crê, somente porque ela acredita no Evangelho, isso aí é muito pouco para a pessoa ser salva. A salvação, ela vem de obra, ela vem de fé. E ela vem da graça. E é da graça que eu estou querendo falar. Então, veja bem. Se uma pessoa ela apenas usa droga e acha que vai ser salva só porque acredita em Deus, não vai ser salva. A salvação de um viciado, ela implica em um conflito que vai durar toda a vida dessa pessoa aqui na Terra. Toda a vida da pessoa aqui na Terra. Porque, primeiro, essa pessoa que tem esse vício, seja qual for ele, ela não pode ter amor a esse vício. Eu vou usar aqui o exemplo como drogas, mas serve para todos os outros, para não ficar toda hora repetindo isso. Então, veja bem, então essa pessoa não pode ter amor às drogas. As drogas é algo que ela usa e que lhe faz mal e que ela não quer saber de droga, mas ela não consegue deixar. E existem muitas pessoas nesse estado. Nesse estado. Eu conheci o rapaz que parece que desse ano, ele se matou, ele morava aqui pertinho de mim, não vou falar a rua. Vai que a esposa dele escuta, ela fica meio triste por causa disso. Então ele conversou comigo e ele disse que ele não conseguia deixar as drogas. E acabou se matando. Foi esse ano aqui, quem é aqui de perto sabe que é. E se você for olhar, eu fiz muitas visitas nas madrugadas e eu via que era a maioria absoluta de viciados, até mesmo adolescentes viciados, queria deixar, mas não conseguia. Então, para essas pessoas que não têm amor pelas drogas, que não têm desejo de alma pela droga, mas sim o desejo carnal, mas que não tem desejo pelas drogas, essa pessoa ela pode ser salva. Essa pessoa ela pode ter uma vida com Deus, mesmo vivendo nas drogas. É possível. Mas apenas dizer que ama a Cristo, que ama o Evangelho, que serve e segue a Cristo, e também ama as drogas, tem desejo nisso, e querer enganar alguém que não tem esse desejo, não vai adiantar nada. Porque milhões e milhões de pessoas crentes enganam-se a si próprios e não serão salvos no dia do juízo final. Então, o que está aqui, que esse escritor diz, que eu acredito que foi Paulo, diz que é possível, mesmo no pecado dos vícios, ser salvo. Olha o que ele diz no final desse mesmo capítulo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha só a divisão. Ele faz com que? Ele faz com que, com entendimento, alma, coração, ele vai servir a Deus. E com a carne, ele vai servir o pecado. A lei do pecado. Ele não vai bem servir a lei do pecado. Porque a lei do pecado, ela impera em todos nós. Ela vai ser determinada e consumida em todos nós, a não ser que seja arrebatado. Porque todos nós vamos morrer. E se vamos morrer, é porque pecamos. Ou então a lei do pecado, ela exerceu a sua função em nós. E é o que Paulo diz.
Então, com o meu entendimento, com o meu coração, com a minha alma, eu sirvo a Deus. Mas, com a carne, a lei do pecado. Então, você que tem um vício, você que não consegue deixar esse vício, mas que esse vício te aborrece, e que você quer deixar, mas não consegue, e que ele te faz sofrer, e que você é triste por causa disso, existe chance, oportunidade para você ser salvo. Se você conhece o Evangelho, se você tem fé, se você deixou o Evangelho por causa de vício, não faça isso. Continua a servir a Deus. Se o vício vem e você não conseguir deixar o vício, não deixe nunca o Evangelho. Acredite, mesmo que digam que você não será salvo, acredite que você pode ser salvo, desde que você ame verdadeiramente a Deus e odeie verdadeiramente o vício que te domina. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.